Alô você, eu sou o professor Samir Bazzi e você está aqui no Talking Business Unicuritiba, o nosso canal de comunicação com todos os alunos de Unicuritiba, onde nós vamos tratar assuntos pertinentes aos cursos da área de gestão e negócio. Este é o nosso primeiro episódio do nosso videocast e eu tenho o prazer de conversar nesta primeira oportunidade com o professor Sérgio Itamar. Serginho, estamos aí. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Então vamos lá, vamos bater um papo. Fechou. Né? Esse é o nosso objetivo. Né? Para quem não te conhece, quem é Sérgio Itamar Alves Júnior? Vamos lá. Sou o professor Sérgio Itamar, trabalho na área de gestão e na área de direito. Eu sou mestre em direito, mestre em administração, tenho MBA, tenho especialização, tenho outras pós também. Mas a minha área de atuação acaba sendo muito vinculada à área de empreendedorismo, inovação, novos negócios, ideias inteligentes para o futuro. E também na área do direito, a área que envolve o mundo empresarial. Aquele que tem que entender as questões financeiras, econômicas, principalmente das grandes companhias, o impacto delas na sociedade, as questões de novas legislações, de novos problemas que envolvem novos empreendimentos, tecnologias, etc. Então, basicamente, essa é a grande interpretação que eu trago, né? Juntando administração e direito para tentar, unindo essas duas disciplinas, trazer as discussões que permeiam esses dois campos. Né? Então, uma área cheia de novidades sempre. Serginho, nós somos amigos aí há quase 8 anos, né? Além de colegas de trabalho aqui no Curitiba, a gente tem uma relação próxima aí há quase 8 anos. E eu sempre tive curiosidade de perguntar uma coisa para você e eu nunca perguntei. Né? Você falando agora me veio à mente. Explica para nós o que é a Mensa. Ah, sim. Inclusive estou com um bottom dela aqui, né? Eu sempre ando no meu terno, eu sempre uso o bottom da Mensa. Qual que é a questão? A Mensa é uma associação, a maior associação do mundo de superdotados. Né? Então é uma comunidade que tem dentro dos quadros dela pessoas que têm dentro do percentil de inteligência os 2% mais altos do planeta, do mundo inteiro. Eu fui presidente da Mensa, né, no Brasil por 2 anos. Né? Então eu fiz minha parte administrativa, né, doando meu tempo para essa associação, que na verdade traz para dentro dela discussões de várias áreas. Né? Tenho gente dentro da Mensa da área de exatas, de humanas, ciências, de modo geral, né, que trata de medicina, psicologia, ou seja, é um campo absolutamente plural, né, uma associação plural de pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né, mas eu posso falar com mais propriedade do Brasil. Até a Lisa Simpson, né? Sim, também, né? A Lisa da Mensa, né, também, saiu no episódio, né? Enfim, e vários artistas pelo mundo, várias pessoas conhecidas pelo mundo, Asimov, enfim, tem várias pessoas que fazem parte da Mensa, né, do mundo inteiro. E no Brasil tem vários nomes também, né? Tem piloto de Fórmula 1, né? Nós temos músicos famosos do Traje a Rigor, inclusive o Roger, né? Ele é da Mensa também, é antigão da Mensa, sim, ele faz parte do time mais antigo da Mensa, né? Faz tempo, inclusive, que a Mensa não faz uma reunião onde ele comparece, assim, de modo geral, né? Porque todo ano a gente se reúne para trocar ideias, para fazer eventos, palestras, né? Para trazer aqueles que compõem a comunidade para trazer assuntos novos para essa associação. Mas a associação tem esse perfil, agregar dentro dela um percentil 2% dos altos QIs do planeta. Não é qualquer pessoa que entra, então? Não, assim, qualquer pessoa pode entrar, não há nenhum tipo de filtro quanto à profissão, enfim, nenhuma característica é necessária. A única questão é fazer o teste, feito através de neuropsicólogos, né, que são a área da ciência que trata a avaliação de QI, alcançar o percentil 2, quer dizer, o 2% mais alto, e depois submeter a sua inscrição à Mensa. Pronto, acabou. Já está dentro da Mensa, já é um membro, ou como a gente chama dentro, um mensan. Né? O mensan é o integrante da Mensa. Né? Eu tive o prazer de ser presidente nacional, e antes eu fui coordenador, né, o administrador do Paraná. Eu fui coordenador do estado do Paraná, da Mensa, de tudo que era feito aqui. Depois, né, na eleição nacional, acabei ganhando para administrar o país, né? Toda a Mensa no país inteiro. Eu posso dizer que quem faz parte da Mensa obrigatoriamente é um nerd? Não necessariamente. Grande parte sem sombra de dúvida, né? Se o nerd a gente conceituar como alguém que
que é aficionado por alguns temas, gosta de ver com profundidade alguns temas, com certeza está cheio de nerd lá dentro. Então, tenho vários grupos de WhatsApp, né, de membros da Mensa, né, que são aqueles que a gente acaba ficando muito mais amigos, de modo geral, e se eu tenho certeza que se eu abrir meu celular agora, deve ter umas 800 mensagens lá. Assim, das mais variadas, de física quântica, a cinema, a assuntos vinculados a questões de descobertas, como agora do Nobel, que, né, tem uma discussão grande sobre isso agora. Enfim, é um campo, é um local onde você encontra para discutir assuntos dos mais variados possíveis. Você tem de tudo lá dentro, né? Piada também, obviamente, tem muita gente, né, que é muito bom em fazer piada, inclusive. Mas, enfim, são pessoas que se unem para discutir algum assunto, né? Mas nem todos eles são nerds especificamente. Assim. Eu falei de nerd porque a gente tem uma característica nossa, né, que nós somos mais do que nerds. Sim, é verdade. E eu falo pelo menos por mim, que quando eu era criança, né, na escola, eu não tinha amigos. Eu era aquele cara que ficava num canto, sozinho, da escola para casa, em casa, estudando um monte. Como é que foi a tua infância dentro dessa perspectiva de você ser nerd, né? Sim, a questão é que eu percebi logo cedo que não era muito bom se mostrar, né? Então essa é uma coisa que a gente percebe muito cedo, né? Quanto mais você chama atenção, pior é, ou pelo menos pior era, né? Agora o conceito de nerd mudou, né? Na minha época... Agora é legal, né? Agora nerd é legal, nerd é massa, né? Mas na nossa época não existia nenhuma possibilidade disso ser verdade, né? Nerd era pejorativo, era um xingamento, né? Era o tal do CDF, né? Não vamos falar o que é CDF, quem não sabe procura aí. Era um xingamento, então a gente percebe logo cedo que é bom não se mostrar muito. Então você fica escondido, né? Escondido na turma, escondido no colégio, escondido nas notas, inclusive, para não mostrar muito, porque senão pega mal, né? Interessante, né? Pegar mal você ir bem, né? Mas pega mal, então você fica meio mantendo-se ali no mediano, para não chamar muita atenção. E no colégio, antes de eu entrar no colégio militar, o colégio militar me salvou em alguns aspectos nisso, né? Porque era um ambiente melhor do que eu tinha no ensino básico e fundamental, né? Enfim, foi que por várias vezes meu material ficou no meio do pátio. O bullying era uma coisa muito comum na minha época, né? Então isso acontecia direto comigo, de eu ter que desviar a rua para chegar em casa e tal, não tinha um monte disso, né? Então não é fácil. Inclusive tem uma matéria na Gazeta, né? Eu não sei se você lembra, mas tem uma matéria na Gazeta do Povo aqui, né? Dizendo os nerds, os gênios também sofrem, né? Que justamente contando essa parte, né, da minha história lá, que é essa vinculação com problemas na escola, né? Eu lembro que você ficou até meio bravo que o assunto não era esse, o repórter acabou colocando isso. Não era bem essa conversa que a gente teve, mas foi um comentário que eu fiz, né, que ele achou que era mais pertinente, né? Que interessante. Ele postou lá. Mas, enfim, não era essa o teor da conversa, não era bem essa. Mas ficou marcado, né? Então isso na minha história também está bem marcado, né? Então eu aprendi logo cedo a me misturar. Né, toda coisa que você faz que acaba chamando atenção demais, na minha época, quando eu era criança, não era visto com bons olhos, né? Então, seu irmão fica quieto, né? Vamos se misturar aqui para evitar o rolo, né? Você falou agora que você frequentou o colégio militar. Por que de colégio militar e o curso de Direito? Por que você não seguiu carreira dentro da área militar? Assim, eu não achei que era certo para mim seguir a carreira militar. Embora eu fui convidado, né, tenha sido aprovado entre os primeiros colocados do colégio para entrar, né, na academia, mas não era a minha vocação. Eu sempre fui um apaixonado, como todo nerd, né? Você é apaixonado por algumas coisas, né? Eu era muito apaixonado pela questão de tecnologia, de inovação, né, de construir algo, de desenvolver alguma coisa do zero, né? E aí, obviamente, depois eu acabei conhecendo a área do direito, que me possibilitava ler muita coisa, discutir muita coisa, e talvez até defender e me pronunciar como antes eu não fazia, sabe? Então, em vez de ficar escondido boa parte, não, ali o direito me abria campo para discutir alguma coisa. E isso era bacana, para mim me soava como liberdade, sabe? Então eu gostei muito da ideia, fiz direito, né? Enfim, aí fiz mestrado em direito, fiz mestrado em administração e etc. Mas era um campo muito aberto para mim, eu gostei muito, me apaixonei pelo direito. É um campo que eu atuei, enfim, né? Boa parte da minha vida aí. E como que você fez essa transição do direito para a gestão?
Porque hoje você atua na gestão, Sim, né? sim, eu atuo bastante na área de gestão. Mas é porque gestão eu abri algumas empresas, né? Eu trabalhei minha vida inteira em gestão de riscos e operações. Uhum. Então, eu fundei as empresas, né, junto com alguns sócios, né? Sócios que eu sou amigo até hoje, né? Sou grande parceiro deles. Atuamos durante 15 anos, 20 anos nesse mercado de gestão de riscos e operações. Atuamos no Brasil inteiro, tínhamos base em Paraná, Rio Grande do Sul, enfim, tínhamos várias ações, né, no país inteiro, né? Trabalhei para quase todas as companhias, bancos e seguradoras do país inteiro. Então, a gente teve uma atuação muito forte. Mas, obviamente, no decorrer da carreira, eu resolvi acabar seguindo a paixão que era a academia. Uhum. Faculdade, estudo, escrever, discutir. E aí acabei vendendo todas as companhias e vim para a academia passar o resto da minha vida aqui, né? Então tá, colégio nerd, colégio militar, direito, gestão e agora empreendedorismo e inovação. Sim. Como que surgiu isso? Então, eu atuo bastante no nível universitário para fazer basicamente a escola de tirar as coisas do papel. Então, assim, como eu gosto de tirar as ideias do papel, eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu sempre incentivo muito a que alunos que têm ideias façam a mesma coisa, ou seja, desenvolvam uma ideia. E desenvolver ideias é interessante porque você desenvolvendo uma ideia, você acaba exercitando a liderança, exercitando a gestão, exercitando o pensamento estratégico, visão de futuro. Basicamente é isso. Tirar uma ideia do papel exige uma preparação, exige uma condução com cuidado, com critério, né? E a administração é basicamente isso. Né? Então, eu incentivo muito e, obviamente, os alunos acabam procurando a gente para tirar as ideias do papel, né? Ganhar premiações, ganhamos algumas premiações, né? Várias, inclusive, nacionais e internacionais. Participamos de campeonatos de startup fora do país, inclusive, né? Algumas vezes. Então, tem várias ações que a gente acaba lidando com essa questão, né? Isso se amplia, porque a grande questão é o desafio de realizar algo extremamente complexo. Tirar uma ideia do papel, abrir uma startup, conseguir investimento e fazer acontecer é uma ideia complexa. E é encantador ver isso acontecendo, né? Assim como o projeto que eu tenho da Aliança, que também é um projeto grande, né? Um projeto que eu acredito muito que uma comunidade que tem a gestão dos próprios alunos pode ter um impacto nacional. Então eu trabalho para que isso aconteça, né? Que é o protagonismo do estudante, o protagonismo estudantil, né? A educação empreendedora, que eu acho tão bacana, né? Então esse projeto também faz parte dessa grande motivação de realização de algo tida como difícil demais ou até impossível. É aquela história, né? Ó, faz para mim tal coisa, faço. Olha, nunca ninguém fez antes, é impossível. Putz, espetacular, né? Aí que tá legal, você realizar uma coisa que basicamente ninguém realizou ou foi feito até então. Você tocou agora na Aliança Universitária. Eu acompanhei todo o surgimento dela, é uma ideia antiga tua. Conta para nós como que um projeto que começou com 10 alunos e hoje é um projeto com 5.000 alunos do Brasil inteiro. Exato. Como que é esse negócio da Aliança Universitária? A Aliança Universitária ela é feita para estudantes universitários, né? Ela começou com muito pouca gente, a gente tinha uma comunidade extremamente pequena, né? Local, extremamente pequena. Ela desenvolveu as regras da Aliança, como é que ela deveria ser feita, e ela foi dividida por edições. Cada semestre tem uma edição da Aliança Universitária. Então, tivemos edições onde era a organização onde a gente começava a treinar as lideranças. Depois tivemos uma edição onde a gente começou a encostar na sociedade, produzindo conteúdo, produzindo marca, produzindo assuntos para divulgar perante as redes sociais, o que foi muito bacana e bastante proveitoso. Ganhamos o prêmio do Sebrae, né? Ficamos em terceiro lugar do prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. E depois, agora, nessa edição, a gente está fazendo um trabalho com mais de 4.600 alunos, quase 5.000 alunos espalhados pelo Brasil inteiro, voltados para a construção de ideias para o desenvolvimento das ODS. Então são 17 ODS, 5.000 alunos arredondando, entrando em squads, onde cada squad tem um título de uma ODS. Então são 17 squads trabalhando entregas durante o semestre para a realização daquelas ações que são teorizadas pela ODS no mundo real e aplicada no mundo real. Então, nesse semestre, essa condução ela está sendo administrada
por mais de 80 líderes estudantis para conduzir tudo isso. Então não é você que coordena tudo sozinho? Eu sou o viabilizador. Eu coordeno, administro, fiscalizo, oriento, mas a realização, mão na massa, são os estudantes que fazem. E essa é a grande pegada. O protagonismo, o exercício da liderança é feita pelos alunos, porque eles precisam exercitar isso. Então cada squad tem um líder, 2, 3, 4 líderes cada squad, 80 pessoas administrando tudo para entregar todas as encomendas, né? Que as encomendas são feitas periodicamente, são 6 encomendas até o final do semestre. A primeira vence agora, já venceu, a segunda vence agora daqui a pouco. Então eles entregam essas encomendas, no final eu faço um grande relatório disso aí, pegando, né, todo o conteúdo produzido por esses 5.000 alunos, condenso e entrego para a própria ONU. Então isso aqui são as ODS estudadas por alunos, e aqui estão as ações e medidas que podem implementar isso dentro do poder público e da iniciativa privada, e entrego para eles. Uma forma de que o próprio aluno contribua para o desenvolvimento de algo que é uma linha de condução da própria ONU, que é espetacular. É uma forma da gente tirar o aluno daquele pensamento que tudo que ele faz dentro da faculdade só acontece dentro da faculdade. Não, né? Exatamente, já tem um contato com o desenvolvimento econômico e social importantíssimo. E são as mentes que vão conduzir o Brasil daqui a pouco. Eles estão na condução do país, mais 10 anos eles estão conduzindo tudo. Então como exercitar isso? Né? O protagonismo, a iniciativa, a gestão de ideias, a criação delas, né? Então a liderança, que é o fundamental, né? Então esse semestre, nessa edição, nós temos essa vocação. Nessa edição nós vamos não só fazer a entrega para a ONU, como também desenvolver a liderança nesses que estão conduzindo a operação como um todo. Por quê? No próximo semestre, eu tenho as diretrizes de condução, eu tenho líderes treinados e mais 5.000, 6.000, 10.000 entrantes. Ou seja, aí eu tenho objetivos claros para pôr no mundo real aquilo que foi estudado nessa edição, com líderes aptos a fazer isso acontecer. Então, cada edição tem um motivo de existir, cada edição tem um objetivo, e o objetivo é sempre olhando para o futuro, ou seja, tudo é estratégico para o desenvolvimento da próxima edição. É um contínuo, né? Um desenvolvimento, um projeto. É um projeto. E muito pautado em inovação, né? Você tem estudado e trabalhado muito sobre inovação, né? E não só na área de gestão também, né? Não só, na área do direito também, o impacto, né? Enfim, das novas tecnologias no direito, sempre tem. O direito digital é uma parte fundamental hoje do direito e, obviamente, que sofre impacto também das questões que envolvem esses novos paradigmas, né, que a gente tem industrial, tecnológico, etc. Você falou do meio digital, eu lembrei aqui de uma outra coisa, que você é fissurado em games também. Ah, tem um monte. Tem um monte, né? Como que a gente pode associar esse universo de games com a área da gestão e negócio mesmo? Velho, tem tanta coisa, né, bicho? Primeiro, a concentração, né? A grande questão que nós temos hoje, que eu acho que talvez seja um dos grandes desafios hoje dessa geração, que vai entrar no mercado daqui a 10 anos, é o exercício o exercício da atenção. Se você percebeu, e óbvio que percebeu, tudo que a gente tem hoje, ela é uma máquina de sugar a atenção. Nós vivemos rodeados de buracos negros, né, massivos, né, que sugam da gente a atenção. O celular fica puxando nossa atenção a cada 3 minutos, o computador nos chama a atenção a cada 3 segundos, a vida como um todo, o nosso entorno, busca a nossa atenção. Porque a atenção hoje em dia vale dinheiro. O que mais vale dinheiro hoje é a atenção. Capitalismo de vigilância, sim, né? Quanto mais informação eu tenho, quanto mais a atenção eu tenho do meu público, né, então mais dinheiro eu faço. O que acontece? Como tudo isso está rodeando as pessoas hoje de uma maneira muito voraz, né, porque gera dinheiro, as pessoas acabam não exercitando a atenção como deveriam exercitar a atenção. Elas ficam muito atentas o tempo todo às coisas que estão surgindo e não conseguem focar, não conseguem exercitar isso. E a atenção é um exercício. E isso é uma coisa que me preocupa às vezes, sabe? Quando eu vejo, né, alunos que, por exemplo, vai ler um texto complexo, e esse texto ela não consegue se concentrar no texto. Porque, obviamente, o celular chama atenção a cada 5 minutos, está todo mundo correndo atrás de várias coisas ao mesmo tempo, então você não exercita o cérebro para tomada de decisões e criação de algo complexo. Então, um dos alertas que eu faço hoje, muito comumente,
é porque que a gente tem que prestar atenção nesse ponto específico, né? De fazer com que as pessoas hoje percebam o quanto essas ferramentas tecnológicas são feitas para captar nossa atenção, que a atenção no mercado de hoje vale dinheiro e por isso que você tenta captar o máximo possível, e prestar muita atenção nos mais jovens, do que hoje você tem aí jovens com 5, 6 horas de uso do telefone por dia. Muita coisa. Isso em rede social. Quer dizer, tá, se aquilo ali te chama atenção o tempo todo, que tipo de pessoa ou profissional você vai ser se você não consegue se concentrar em uma coisa complexa, né? Um balanço comercial, um balanço, uma demonstração de resultado, que precisa de atenção para entender aquilo ali. Se a tua atenção dura 2 segundos, então não dá. Uma literatura técnica pesada, não dá. Então isso é falta de treino. Você tem que treinar a atenção. Então a leitura é obrigatória, né? Deixar o celular de canto e ler um bom livro. Tanto é que nas nossas sessões de jogatina é proibido o celular, né? E o jogo usa muito isso. Você não está jogando, você está só jogando. Então isso é importante. O mundo virtual, o mundo da dinâmica virtual, o mundo do entretenimento virtual, os jogos, né, de estratégia principalmente, exige que você se concentre. Isso é um bom exercício hoje. Por incrível que pareça, né? Que era antes pejorativo, né? Hoje não. Eu prefiro alguém jogando algo que precisa raciocinar para conseguir fazer do que ligado no celular. O celular é mais prejudicial para a atenção do que um jogo. Porque a questão ali é exercício de concentração. Então hoje eu acho fundamental isso, né? E tenho várias equipes, né? Eu adoro jogar, né, online, principalmente de madrugada. Madrugada é bom demais. Porque a gente não consegue dormir, né? Madrugada é bom demais. Principalmente para dar uns tiros em gringo, né? Aí o gringo dorme, fica xingando, aí vai dormir tranquilo. E outra coisa também, quem não sabe, o professor Sérgio Itamar é um excelente guitarrista. Também, gosto muito de violão. Gosto. Sempre estudei violão, né? Gosto pra caramba de espiar, né? Então tenho minha coleção de violões, minha coleção de guitarras lá dentro. Tenho muito equipamento de música em casa, mas para tocar sozinho, sabe? Não gosto muito de... Enfim, a gente acaba... Né, enfim. Mas eu não tenho essa vocação de ficar tocando em público. Nunca foi para mim. Mas eu ponho meu fone de ouvido, ligo meus equipamentos, ponho um backing track lá, né, um blues geralmente, né, deixo ele em loop e fico brincando ali em cima daquilo ali, brincando com as notas o tarde inteiro. Adoro esse tipo de coisa. Que também é um exercício bom para concentração. Exatamente. Também. Então, dentro de todo esse monte de coisa que você faz, recentemente, né, você começou aqui dentro do Unicuritiba um movimento pautado em capacitação de cooperativas. Sim, né? Muito bom. Como que é essa questão da educação executiva do Unicuritiba voltado para cooperativas? Não só no Paraná, né, no Brasil inteiro. Sim. E aproveitando, né, vamos ver se a gente viaja de novo, né, Serginho? Sim, é bom demais. Então, mas, assim, são questões interessantes, né? Porque todos os 3 pontos que a gente falou aqui, né, tanto da iniciativa dos alunos, de tirar a ideia do papel, da formação de liderança na aliança, na questão das startups dos alunos, né? Na questão que envolve essa preparação para um mercado de trabalho, todos são grandes desafios, né? Então, a criação de startups pelos alunos, um baita desafio, fazer isso acontecer, e a gente tem feito fazer. A criação da maior comunidade universitária do país, administrada pelos próprios alunos, como uma função e uma participação forte na sociedade, difícil pra caramba, legal, um grande desafio para realizar. Nas questões vinculadas às cooperativas também. Também é um baita desafio, né? Levar para o Brasil inteiro uma linha de condução de apresentação de soluções educacionais de altíssimo nível para as maiores cooperativas, aquelas que têm mais desafios perante o mercado moderno. Então, isso para mim é um desafio também. Então, se existe uma coisa que vira padrão, é gostar muito de coisas desafiadoras, né? Coisas novas. Pô, isso aqui é desafiador, vamos fazer. Isso aqui é desafiador, vamos fazer. Isso aqui é desafiador, espetacular. Então, a gente tem aí um squad nacional que está trabalhando numa organização para trabalhar todas as perspectivas de produtos educacionais que leve às cooperativas aquilo que elas necessitam para se tornar mais competitivas no mercado atual. Qualificação técnica, visão de futuro, questões de inovação, questões de simuladores, aplicação de simuladores, né? Enfim, aquilo que pode ajudar a companhia, ou as companhias, ou as cooperativas de modo geral, a atingir a excelência que elas têm vocação para ter. E é engraçado que
muitas cooperativas no Brasil, elas têm essa vocação, mas elas só são vistas aqui no Brasil. Uma das coisas que me chamou muita atenção numa das nossas viagens, a gente na Espanha, numa das maiores cooperativas da Espanha, com uma das maiores cooperativas aqui do Brasil também, o presidente dessa cooperativa espanhola questionando o pessoal aqui do Brasil se eles teriam condições de entregar 1 ou 2 barcos de farelo para eles por mês. Sim. E qual foi a resposta do cara? Pega 3 por dia, se for o caso, não tem problema. Então, as cooperativas brasileiras, elas têm essa excelência, mas aqui dentro. Sim. Elas são empresas gigantes, né? São empresas de profissionais de topo de carreira, né? Profissionais de ponta, com desafios gigantescos, né? Porque lidam com o tempo, com agricultura, com incertezas enormes, né? Com o mercado internacional. Então, são profissionais que exigem formação de excelência. Ponto. Não tem como ser meia boca para o mercado de alta competitividade como o mercado do agronegócio. Não tem como, né? E é um privilégio trabalhar com eles, porque não é raro a gente dar aula de um MBA, por exemplo, ou de uma pós-graduação de alto nível para alunos que têm 2 mestrados. Quer dizer, né, já fizemos isso, inclusive. Já fizemos isso. Quer dizer, você entra numa sala de aula, caramba, o nível do pessoal, né? Então, a exigência aí de profissionais que entendam o mercado de uma maneira inovadora, que entendam os desafios modernos com a peculiaridade de cada uma das pequenos problemas que aparecem, né? Com uma visão que pode levar para eles a aplicação imediata dentro da solução como do problema. Aconteceu várias vezes, como aconteceu, né? Você apresenta em sala de aula uma temática e uma resolução ou uma metodologia que, acabando a aula, o cara aplica imediatamente. Né? Então, essas questões exigem você escolher muito bem quem são as pessoas que vão trabalhar nesses nichos, né? Porque são nichos de excelência, como eu disse, são níveis de alto preparo, né? Então, isso é fantástico, sem sombra de dúvida, é uma das coisas mais desafiadoras que tem para coordenar, né? Para administrar de modo geral. Você comentou agora há pouco uma coisa relacionada ao uso da tecnologia. O que você acha do uso da tecnologia dentro da sala de aula e como transpor esse uso da sala de aula no dia a dia dentro das empresas? Porque hoje a gente vê aí que as pessoas não sabem usar direito a tecnologia que tem à disposição. Né? Sim. Cara, a gente vê isso claramente se a gente analisar a própria história da internet. Né? A internet, na origem dela, quando ela foi desenvolvida, ou quando a primeira comunicação inter-universidades foi feita, né, dentro do projeto militar que foi contratado às universidades, você viu que foi comemorado no dia da transmissão inicial, né, da primeira grande transmissão, né, onde a internet se estabeleceu, de uma grande comemoração de que finalmente a ignorância do mundo tinha acabado. Né? E essa questão de que a ignorância tinha acabado era justamente essa percepção dos fundadores da internet de que, caramba, agora não há mais por que a pessoa não saber de algo. Mas, por exemplo, se tudo vai estar conectado, a ignorância acabou. Não há mais por que ter ignorância. Pô, se eu quero saber algo que foi publicado na Alemanha, eu entro na internet e vou buscar. Se eu quero saber alguma coisa que está sendo feita em tal lugar, eu vou lá e vejo. Então a internet nasceu nessa bandeira de você acabar com a ignorância no mundo, né? De você conseguir levar conhecimento para todo mundo, de o conhecimento não ser aplicado só a poucas pessoas. Está tudo na internet. Então a bandeira inicial foi essa. Só que hoje você vê pessoas, né, que levaram a internet para um fim comercial. Hoje o celular transformou todo mundo em consumidor 24 horas por dia. Né? O reducionismo da internet para o fim comercial acabou deixando de lado essa história da bandeira de levar conhecimento para todo mundo, de acabar com a ignorância. E isso é um fato. Esse tipo de pensamento se concretizou e hoje é líder do uso da internet. Tanto que você vê pessoas 9 horas por dia olhando dancinha de TikTok. O TikTok é um bom negócio? Sim. Para o dono, espetacular. Para os acionistas, genial. Mas para as pessoas que estão usando, não necessariamente. Né? Porque você está colocando ali 9 horas da sua vida por dia em algo que não vai agregar absolutamente nada. Agregar muito pouca coisa. Existem muito poucos conteúdos educacionais ali dentro. Embora existam muitos de alta competência, inclusive.
mas ainda são minoritários. E como aquilo chama atenção demais, ela se mistura e dilui no meio do nada, né? Então, hoje é muito preocupante essa questão, né? Então, não é raro você encontrar hoje jovens, inclusive, que se diz, pô, dá uma pesquisada na internet sobre tal assunto. Ele sabe entrar em todos os aplicativos, mas ele não sabe onde buscar uma informação. Isso ele não sabe fazer pesquisa. Quer dizer, mas caramba, você tem a maior máquina feita pelo ser humano de pesquisa. Aliás, a fundação da internet foi para isso. E aonde? Não sei. Cara, entendeu? Esse tipo de coisa é preocupante, porque você tem a ferramenta, mas ela foi desvirtuada para um fim comercial. Muito bem feita, aliás, diga-se de passagem, porque ela sequestrou a atenção de todo mundo para um objetivo que gera lucro a um nicho de pessoas, mas não leva conhecimento para ninguém. Então isso é uma coisa espetacular, de se analisar de modo geral. Então o uso de tecnologias em sala de aula sempre é bom. Quanto mais, melhor. Mas olhando sobre a perspectiva de evolução do ser humano, não do fim comercial da SA que está por trás. Assim como nas empresas. Quanto mais tecnologia, melhor. Desde que para a performance e desenvolvendo as pessoas. E não para um fim vinculado a um ponto específico, né, de um grande player de internet, de rede social, de coisa do gênero. As redes sociais não são um problema. Rede social é bom, as pessoas precisam se conectar. Sempre foi assim. Aliás, o ser humano dominou o planeta porque se conecta. Se conecta em tribos, se conecta em cidades, se conecta em país, se conecta em nação. Nós gostamos, nós precisamos disso. Está no nosso DNA. Em sociedade. A gente precisa disso. A gente se conecta por natureza. Então as redes sociais por si não é um problema. A questão é para onde elas foram levadas. Nós entramos em redes sociais não para partilhar algo ou crescer junto, mas simplesmente para ser produto de um mecanismo que ganha dinheiro sobre a nossa atenção. Então nós entramos no mundo virtual para entrar numa rede social para ser produto de alguém que vende a minha atenção para alguém fazer dinheiro com isso. E aí desvirtuou toda a questão. Entendeu? Quem apresentou essa primeira vez essa visão foi você mesmo, quando a gente começou a conversar um dia do nada sobre capitalismo de vigilância, né? Sim. Que isso é uma questão hoje que acaba envolvendo todos nós, de certa forma. Capitalismo de vigilância é uma nova forma de poder, de captar a informação de todo mundo, né? Nós valemos essa informação, né? Então isso acontece cada vez mais com mais força, o que traz desafios para a administração e oportunidades também, óbvio, está tudo junto, né? Desafio e oportunidade são engrenagens que não se deslocam, não saem, né, de longe uma da outra, e também para o direito. Que, caramba, a invasão de privacidade, questões de cyberbullying, de ameaças de pessoas pela internet, enfim, mil coisas que acontecem no mundo virtual que basicamente você não tem muito controle. Ou os controles são ainda fracos, frágeis, né? Inclusive na liberdade das pessoas e principalmente na privacidade das pessoas. Que hoje, basicamente, qual é a privacidade que se tem? Né? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Então isso me preocupa às vezes. Nós temos a melhor ferramenta já criada pelo homem para o desenvolvimento do ser humano. Mas não é mais do que a roda? Mas não é utilizada para isso. Ela se desvirtuou no caminho para um fim comercial. Eu vi uma reportagem esse tempo atrás comparando, né, a internet com a criação da roda. Né, e muitos estudiosos dizendo que a internet ainda não alcançou, né, a aplicabilidade total dela como a roda já alcançou. Né? O que a gente pode esperar disso? Mas a gente está no começo ainda, né? Se a gente pensar bem, caramba, a gente nasceu sem esse troço, né? Quer dizer, eu fui conhecer a internet, eu estava terminando a faculdade. Não, minha primeira faculdade, a minha monografia foi a máquina de escrever. Então é extremamente novo. A gente está falando de algo que realmente explodiu há 20 anos. 20 anos. Quer dizer, que realmente explodiu, né? E isso ainda gatinha, a internet está gatinhando. E obviamente nesse começo, né, ela teve uma crise de adolescência, né? Digamos assim, porque ela acabou indo por um lado que talvez não seja o melhor, entendeu? Não seja o ideal. Mas, obviamente, com o andar da carruagem, a gente vai consertando isso aí, né? Aí cabe às mentes que pensam dialogar sobre isso e corrigir as rotas, né? Porque, basicamente, deixar uma criança 24 horas ligada no telefone não acho uma boa ideia de maneira nenhuma. E isso tem impacto na educação também, né? 100% em tudo, né? A internet não está nem aí para você como cidadão.
Ela só quer a tua atenção para vender para alguém. E isso aí transforma todo mundo não em consumidor apenas, mas em um objeto. Você é simplesmente um produto na internet. E isso me preocupa. Pelo lado da gestão, você usar a internet para vender, para divulgar a empresa, sem sombra de dúvidas, é fantástico. O problema é o que as pessoas fazem disso depois, né? Que daí a gente ainda, eu pelo menos penso a gente não encontrou o limiar, a distância certa entre um e outro, né? Então essa é a grande questão, né? Oportunidades existem inúmeras, né? Inclusive todas as startups aí saem no mundo virtual. Então tem um monte de oportunidade. Mas existe algum desafio, existem desafios. Né? E desafios macro, né? Quer dizer, grandes desafios que envolvem vários ramos da ciência, né? A educação, principalmente, né? Grande impacto, a atenção, né? A liderança, o contato com as pessoas, a criação de vínculos e amizades, né? Então tem muita coisa ali vinculada que a gente precisa ter atenção em lidar com isso. E isso cabe aos adultos perante as crianças. Né? Quer dizer, que elas basicamente não têm essa intimidade com o aparelho, pelo menos têm a intimidade, mas não têm o ponto de vista para ser crítico a ela, porque ela é só um fenômeno que ela adere. Nós não, os mais velhos sabem o tamanho desse fenômeno e como ele pode interagir, né? E isso tem que ser olhado com certeza, né? Tem que ter uma métrica aí para que a tecnologia ajude o ser humano a fazer com que ele alcance o seu máximo potencial, e não o ser humano ajudar com que a internet ou o mundo de e-commerce ou que alguns grandes players do mercado atinjam o seu máximo. Né? A questão é quem serve a quem. Né? A tecnologia para o ser humano... Quem é o seu Deus? Exatamente. Quem é o comandante dessa história? É o ser humano? Velho, então o ser humano é o centro de tudo, é o nosso, e vamos ter que corrigir alguns caminhares dali, né? Alguns passos que foram dados para lados que não são os melhores. Né? Serginho, caminhando aí para o fim da nossa conversa, esse é o nosso objetivo, é um bate-papo não tão longo assim, né, para a gente conversar, trocar ideias e tal. O que você espera do futuro? O futuro é espetacular, né? Eu vejo com muito bons olhos, né? Nós desenvolvemos e estamos hoje nessa década que é de 2020, né, até 2030, criando novos marcos, né, em várias áreas, né? Tecnológicas, né? Nós temos aí descobertas no campo da física quântica que podem mudar tudo. Nós temos descobertas no campo da genética, principalmente do Ctrl-C, Ctrl-V genético, do CRISPR-Cas9, né? Inclusive rendeu o Nobel, como do mundo quântico, né? Também rendeu o Nobel desse ano. Então, a descoberta da Dona, né? que é o nome da cientista, né? A Dona desenvolveu o CRISPR-Cas9 e ganhou o Nobel em 2020. Que é o Ctrl-C, Ctrl-V genético, a manipulação genética das coisas, né? Pode acabar com doenças genéticas, ela pode ter mudado o mundo, né? Ganhou o Nobel por causa disso. Depois teve agora os cientistas, né, daqueles 3 países lá que ganharam o Nobel de Física, né, vinculada às novas técnicas e aplicações da física quântica, né? Principalmente o entrelaçamento quântico, que pode mudar um monte de coisa também. Nós temos a física aplicada aos computadores, os computadores quânticos, que agora uma startup conseguiu 256 qubits, coisa que nem a IBM tinha conseguido antes. Quer dizer, isso pode mudar todas as configurações tecnológicas, né? E também as questões que envolvem aí, a inteligência artificial, né? Quer dizer, que é ainda praticamente inexplorada. Está gatinhando, quer dizer, IA altamente potente, né? Telecomunicações, a Amazon lançando concorrência agora com... a gente estava falando ontem, né, sobre isso. A Amazon lançando satélites para concorrer com o Musk. Então, cara, tem tanta coisa acontecendo nessa década que eu tenho certeza, a gente começou a 2020 de um jeito, nós vamos terminar 2030 de um jeito totalmente diferente. Nós vamos mudar a história da humanidade nos próximos 100 anos com o que acontecer nessa década. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu estava vendo uma comparação, uma reportagem esses dias atrás, dos Jetsons, aquele desenho de Hanna-Barbera, o que eles tinham previsto na década de 60, década de 70, né? Sim. E o que já tem hoje. Praticamente, o que nós não temos dos Jetsons hoje é o carro voador. Sim. O resto a gente já tem tudo. Sim, sim. Então tem muita coisa que vai surgir, né? Eu fico muito otimista com essas questões, né? Eu só espero que a gente, como
né, como um grupo de pessoas que querem o bem do país, que querem o bem das pessoas, desenvolva essas tecnologias para facilitar a vida das pessoas, que incluam as pessoas de modo geral no mercado de trabalho, porque obviamente essas tecnologias têm um potencial gigante de fazer o bem, como toda tecnologia. Mas como toda inovação, não há inovação neutra. Toda inovação causa impacto. Agora, que impacto ela vai causar? Então aí cabe aos dirigentes, aos diretores, aos gestores, às mentes criativas, aos políticos, né, enfim, à comunidade de modo geral, saber para onde essa tecnologia vai apontar. Né? Para a inclusão, para a geração de renda, emprego, possibilidades, desenvolvimento pessoal, felicidade das pessoas, beleza. Para manipulação, para o ganho exorbitante, para uberização, para manipulação de opiniões, também dá. Tão eficiente quanto. Qual lado a gente vai? Então esse tipo de controle a gente tem que ter. E não é um controle meramente por controlar, é um direcionamento. Entendeu? Não é um controle, é um direcionamento para o bem, para esse lado aqui, para o crescimento e desenvolvimento. E para isso tem que ter muito tato na sociedade moderna. Né? Hoje a sociedade moderna é muito crítica nesse aspecto, então não é uma manipulação, é uma condução para o bem, para a realização das pessoas, e não ao contrário, não para usar as pessoas para alcançar um objetivo. Não se esquecendo que empresas, organizações são feitas por pessoas, não por máquinas. Exatamente. Né? Então tem que gerar bem-estar, tem que gerar, enfim, porque é uma sociedade. Né? Então, meu medo grande é isso. Né? Então, tecnologia a gente tem. 2030 a gente vai ter tecnologia, computadores, mecanismos de vários aspectos diferentes, em várias áreas diferentes. Como é que isso vai ser conduzido para o futuro? A gente pode conduzir um futuro onde metade da humanidade seja excluída do mercado de trabalho, é uma possibilidade, ou de um lado, onde todo mundo tenha seu potencial de desenvolvimento e todo mundo tenha seu lugar ao sol. Seria outro problema. Para qual lado a gente vai? Então esse é o grande desafio de hoje. Por isso tão importante a educação. Porque nesses jovens que hoje estão na escola, daqui a 10 anos eles estão comandando o país, daqui a 20 anos. Com que mentalidade, qual ética que eles vão ter vinculado a eles, que isso pode ser impactante. Porque é eles que vão dirigir isso. Nossa geração, mais 20 anos, está aposentado. Sim. Tchau. Agora o pepino cai na mão de quem? Da juventude que está na faculdade hoje. Por isso a formação é a parte fundamental, e não só técnica, mas moral, ética, de visão de futuro, de estratégia, de liderança, né? De vocação para fazer o bem. Isso é o principal motivo hoje. Esse é um dos nossos papéis enquanto professores também, né? Criar indivíduos, criar cidadãos que entendam a sua responsabilidade. Serginho, eu sei que se dependesse de mim, de você, a gente ficava horas aqui conversando. Nossa, com certeza. Mas o nosso objetivo é trocar essa ideia, um papo reto, trazer para os nossos alunos um pouco, né, de uma visão um pouco mais aprofundada sobre algumas questões. E eu acho que, vou dizer por mim, pessoalmente, né? Estou muito feliz em ter você nesse nosso primeiro episódio do Talk Business no Curitiba, né? Então, se você quiser deixar uma mensagem final para os nossos alunos e para quem está assistindo. Enfim, caramba, a gente se encontra nos corredores, né? Enfim, é só chamar para a gente conversar. Somos parceiros com os mesmos objetivos, né? Sou um apaixonado pela educação, um apaixonado pela universidade, por esse ambiente, e quero que a estadia de vocês aqui seja para a evolução de vocês, como profissionais, como pessoas, como líderes, e essa é a nossa vocação. Quanto mais sucesso vocês alcançarem, mais feliz esse velho professor vai ficar. Né? Mais ou menos isso. Já estamos velhos, Serginho, passamos dos 50, hein? Tá branco já. Sérgio, muito obrigado por esse tempo que a gente ficou junto. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio e a gente se encontra na próxima oportunidade. Até mais!